Oi, gente querida, vamos orar juntos? Hoje eu quero meditar com vocês sobre um texto do apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 12, que diz assim: Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam os males. Sabe, gente querida, é óbvio que nós todos somos pecadores. Esse texto, quando fala dos olhos do Senhor estão sobre os justos, não está se referindo à justiça própria, aquela que eu e você possamos conquistar através das nossas boas obras. Não, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus, ou da glória de Deus. Mas a Bíblia também diz, em Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ora, essa justificação significa que Deus atribuiu a justiça de Cristo a mim, pela fé nele. Quando você e eu cremos em Jesus e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós recebemos a justiça de Deus sobre nós e Cristo recebe os nossos pecados sobre ele. Não é assim que diz o profeta Isaías no capítulo 53? Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas transgressões. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Então, meu querido, minha querida, eu quero dizer para você que é muito bom a gente saber que os olhos do Senhor estão sobre aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Aliás, essa entrega, esta decisão que você tomou um dia, ela muda tanta coisa, tem tantas verdades atrás disso. A Bíblia diz que quando nós cremos em Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Não é isso? Que coisa linda. Então, quando a gente crê, a primeira coisa que acontece é que somos salvos. E para sermos salvos, ele tem que nos justificar, porque ninguém entra na presença de Deus com pecados. Nós só entraremos na presença de Deus porque nós somos justificados mediante a fé diante de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a salvação engloba também um processo do juiz olhar para o réu, que somos nós, e dizer: vocês estão livres, porque um justo pagou a pena que era de vocês. Mas, além disso, existe a chamada redenção. A redenção significa que um dia Deus, ele nos libertou do império das trevas através de um preço muito alto que foi pago, que é o sangue de Jesus. Então, por isso que o apóstolo Pedro está dizendo para você e para mim que nós não temos que ficar desesperados. Por quê? Porque os olhos do Senhor estão postos sobre os justos. Isto é como um pai. É um pai que deixa o filho correr, mas ele está sempre ali olhando. Ele está sempre vendo se há um perigo, se vem de um lado, se vem de um outro. Se vê alguém para fazer qualquer mal, seu filho está ali para proteger. E assim é o Senhor. Os olhos do Senhor estão sobre a minha vida. Os olhos do Senhor estão sobre a sua vida, meu querido. Sobre o seu problema, minha querida. Sobre os seus sonhos. E pastor, mas eu errei, eu pisei na bola, eu não estou andando direito. Então faz o que a Bíblia diz. A Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Agora, a gente tem que também entender que esta bênção não é uma licença para que eu e você pequemos conscientemente, voluntariamente, simplesmente porque estamos debaixo da graça. Ele diz assim: e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Ou seja, quando você for orar, e você for orar no nome de Jesus, e você for entrar na presença de Deus pelo sangue de Jesus,
como diz o autor de Hebreus, né? Tendo, pois, intrepidez, entremos confiadamente no Santos dos Santos, pelo novo e vivo caminho, isto é, pelo seu sangue na presença de Deus. Então, a gente pode chegar na presença de Deus e orar para Ele, e pedir as coisas que nós necessitamos para Ele. Por quê? Porque os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o texto diz: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Esta palavra praticar aqui está no presente do indicativo ativo, que na língua grega significa um ato contínuo. Então, é completamente diferente de um crente que está buscando a Deus, que está buscando a santificação e que, vez por outra, peca. Não, aqui é uma pessoa que vive em pecado, que vive na prática do pecado, que vive constantemente no pecado e dele não se arrepende. Aí então, para este, a Bíblia diz que o rosto do Senhor está contra eles. Aliás, o pecado, gente, é uma agressão a Deus. A Bíblia diz que as nossas transgressões fazem separação entre nós e o nosso Deus. Tudo bem que isso estava no Velho Testamento e Jesus já destruiu esta barreira de separação. Entretanto, queridos, eu quero dizer para você que nós devemos pedir a Deus graça, favor, misericórdia, porque a graça não é só aquilo que nos liberta e nos livra do pecado, é aquilo que nos empodera para também vivermos uma vida de santidade. Amém? Então eu quero, nesse momento, orar com você e nós vamos colocar diante do Senhor as nossas ansiedades, os nossos medos, mas vamos também colocar os nossos pecados. Vamos pedir a Ele perdão. Porque quando pedimos o perdão dos nossos pecados, Ele nos perdoa e o relacionamento fica restaurado. Amém? Vamos orar juntos? Pai, eu quero te agradecer por essa palavra tão linda, que diz que os olhos do Senhor estão sobre aqueles, sobre os seus justos, os que foram justificados através de Jesus Cristo pela fé. Senhor, eu quero te agradecer por poder crer nessa verdade maravilhosa. Eu quero te agradecer, Senhor, por ter tido o privilégio de entender que Jesus é o único caminho para ti. Eu quero te agradecer pelo privilégio, Senhor, de entender que ainda que nós sejamos pecadores, o Senhor nos ama e nos aceita através do seu Filho Jesus. Mas, Pai, perdoa-nos, ó Deus, quando nós pecamos voluntariamente. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós achamos que, porque a graça de Jesus, porque Ele morreu por nós, nós temos o direito de pecar voluntariamente, de não abandonar o pecado e não buscar a santificação. Senhor, a Tua palavra diz que aquele que anda em pecado é escravo do pecado. Nós não queremos ser escravos, mas livres, ó Deus. Porque a Tua palavra nos diz, Senhor, que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós não somos mais escravos, ó Deus, mas livres. Porque conhecereis a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, Senhor, eu estou aqui junto com os meus irmãos, ó Pai. Eu estou aqui junto com eles, confessando que nós não somos perfeitos, que nós temos pecados, mas nós não aceitamos, ó Deus, viver numa vida de pecado. Nós queremos andar em santidade, andar no Teu Espírito e não satisfazer os desejos da carne. Nós queremos lançar sobre si, Senhor, as nossas ansiedades. Nós queremos, ó Deus, clamar e invocar o Teu nome e pedir o socorro para que o Senhor venha, Senhor, na nossa direção para nos ajudar e libertar. Por isso, Senhor, eu quero orar por aquele jovem que está preso nas drogas, ou talvez na prostituição, ou talvez, Senhor, na pornografia. Eu quero orar, Pai, por este marido que está traindo a esposa e não quer, e que se arrepende. Eu quero orar por essa mulher também que está vivendo uma vida imoral. Senhor, eu quero orar por todo aquele que é Teu filho, mas que Satanás tem feito coisas terríveis na sua mente, no seu coração. Senhor, liberta o Teu povo. Nós queremos andar, ó Deus, em santidade, porque diz a Tua palavra, seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós queremos ter, Senhor, o privilégio de ver a Ti, Senhor.
buscando esse processo lindo de santificação, que não vem pela nossa força, mas pela tua, que não vem pela nossa capacidade, mas pela tua graça e pelo teu favor. Senhor, inclina os teus ouvidos para as nossas orações e para as nossas súplicas, porque nós dependemos de ti, porque nós confiamos em ti, na tua bondade, na tua graça, na tua misericórdia, Pai. Ó Pai, oro pelas famílias que estão sendo destruídas pelo inimigo, pelos lares que estão sendo, ó Deus, abalados pelo inimigo. Restaura, Senhor. Põe a mão, Senhor, e restaura os relacionamentos de marido e mulher. Restaura, Senhor, os relacionamentos de pais e filhos. E restaura, sobretudo, o nosso relacionamento contigo, Pai. Pois oramos em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Queridos, Deus ama vocês. Vivam uma vida confessando os pecados quando erram, e você vai ver que a cada dia o Senhor nos leva mais perto dele e cada vez mais nos tornamos fortes para vencer o pecado. Amém? Deus te abençoe e não deixe que a acusação e a culpa do diabo destruam a sua vida, porque há um escape, e o escape é confessar os nossos pecados. Um beijo grande no seu coração. Fique com Deus.